Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yuri Castro, tenho 26 anos e fui convidado pelo Sesc Ceará para falar um pouco sobre juventude negra e voz ativa. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o meu histórico. Eu sou um jovem preta da periferia de Fortaleza, que recentemente eu me formei em licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu faço bacharelado no mesmo curso, na mesma instituição. Sou bolsista do Programa de Iniciação à Docência na UFC e sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar e Relação com Saberes, liderado pela professora doutora Luciana Venâncio, que também é professora na UFC. E para falar sobre juventude negra e voz ativa e essas relações étnico-raciais, o primeiro passo é você se reconhecer enquanto pessoa preta. E esse meu reconhecimento se deu nos últimos meses, com os últimos acontecimentos na nossa sociedade. A mídia tem repercutido bastante e como isso tem interferido, né, nesse reconhecimento ou não, nesse não reconhecimento, e o quanto isso te leva a pesquisar, a estudar como funciona o processo da supremacia racial no país, a diferença entre ser racista e antirracista, como funciona o racismo estrutural no país e fora dele, se tem interferência de outros países ou não. E esse reconhecimento se dá bastante por você entender, né, as questões da população negra, os traços negroides, porque todo mundo, ainda mais os brancos, eles têm muito batido nessa tecla que pessoa preta é só pela tonalidade da pele, e não é bem assim, existem outros traços, cabelo crespo, cabelo cacheado, lábios carnudos, nariz achatado, então são outros traços negroides que buscam, né, que a gente busca para entender essa identificação, que eu consegui me encaixar em todos esses traços. E essa minha identificação, esse reconhecimento se deu bastante também pelos dois professores, a professora doutora Luciana Venâncio e o professor Dr. Luiz Sanches, que deram oportunidade, através do programa de iniciação à docência, de eu falar sobre racismo para os alunos de graduação e licenciatura em Educação Física. Então vamos lá. A sociedade atualmente, a gente sabe que a mídia tem repercutido bastante sobre o assunto, e isso é muito importante. Porém, falar só sobre o assunto e não entender sobre ele é muito difícil, essa relação. Então tem que estudar todos os dias para entender, para relatar, para falar, para discutir. E eu acho que é por isso que eu estou aqui, que eu fui convidado pelo Sesc para falar sobre a juventude negra. A juventude negra tem sofrido bastante nos últimos anos, né, porque existem dados que são extremamente alarmantes, que a cada 23 minutos um jovem negro ou negra é assassinado no país. E tem um dado da Fundação Abrinq do ano passado até 2018 que mais de 400% dos homicídios de jovens negros e negras por armas de fogo nos últimos 20 anos. Então, uma relação de extremo descaso, violência, discriminação e preconceito com a população negra que a gente já evidencia há bastante tempo. Só quem tem sofrido bastante isso também são jovens negros e negras, que não têm nem a oportunidade de se reconhecer enquanto pessoa preta, não tem a oportunidade de lutar, entender os seus direitos, os direitos humanos negros, para poder acrescentar dentro da sua comunidade, dentro da sua favela, dentro do seu grupo de amigos, porque a vida deles e delas são tirados muito antes desse reconhecimento chegar. Então, é uma situação muito difícil de falar aqui sobre. Quando você chega nesse patamar de já estar formado por uma universidade pública, é uma exceção. Infelizmente, é uma exceção que algumas políticas públicas têm funcionado para que isso acontecesse, né, como as cotas. Eu sou cotista, né, eu sou L2, negro ou pardo, indígena, escola pública, um salário mínimo e meio. Então, se não fosse as cotas, talvez eu não tivesse tanta chance na ampla concorrência. As cotas são necessárias, eu defendo sim as cotas, porque o índice de pessoas negras dentro da universidade tem aumentado bastante, e isso é muito importante. Eu tenho 3 professores, né, no Instituto de Educação Física e Esportes na UFC que são declaradamente negros, todos os outros são brancos,
Então, você procura essa representatividade, né, dentro do seu local, do seu espaço, dos seus amigos, da sua universidade. E quando você se acha representado, é extremamente importante, porque representatividade para a população negra, a gente sabe que é escasso, tanto na mídia, quanto no esporte, quanto na música, em vários locais. E quando aparece uma pessoa preta, que ela se coloca, né, enquanto pessoa preta, que ela dá importância para essas relações etnorraciais, que ela fala sobre o combate ao racismo, que ela fala sobre discriminação racial, é de extremamente importância essa representatividade para pessoas como eu, que busco representações em pessoas mais próximas, como os meus professores, como os meus amigos e amigas, porque isso cria uma relação, um vínculo, no nosso caso, para o movimento negro educador, porque atualmente tenho estudado bastante sobre uma linha de pesquisa que é a educação física antirracista, levar essa educação física antirracista para a escola, para que crianças e jovens entendam esse processo do racismo dentro da escola, dentro da família, dentro da sua comunidade, para que ele se reconheça enquanto pessoa preta e ele ou ela consiga levar todas essas questões para o seu âmbito, né? para o seu espaço, para que futuramente ele consiga falar sobre, ele entender os seus processos, entender como funciona tudo isso no Brasil para que a gente possa lutar, né? Até porque a luta antirracista, como diz Angela Davis, não é só das pessoas pretas, é de todo mundo. Então eu queria terminar esse vídeo falando da importância dessa representatividade das pessoas pretas. Deixem as pessoas pretas ocuparem os espaços. Os jovens precisam dessas referências. Eu, enquanto jovem, preciso entender que esse processo, ele é doloroso, ele machuca, mas ele é necessário, porque toda pessoa, ela serve de exemplo ou influência para alguém. E se não tem esse exemplo, essa influência, eu vou me sentir representado por quem? Pela branquitude que lidera o país, lidera a sociedade, desde dos tempos que a gente nem consegue identificar, porque a supremacia racial ela lhe dá de uma forma tão grotesca de você não conseguir andar do lado da rua e se sentir confortável quando as pessoas passam para o outro lado porque acham que você vai assaltar, ou quando você vai numa determinada loja no shopping e você pode estar arrumado, você pode estar super bem vestido, você pode estar com o melhor celular, mas o segurança ele vai te seguir por toda a loja. Então só pessoas pretas têm essas sensações, porque realmente elas acontecem. Então a representatividade de cargos políticos, de pessoas na mídia, de pessoas na música, de pessoas no esporte falando sobre é extremamente necessário. E eu vou terminar aqui o vídeo falando sobre um poema do blogger Flecha Cortante, né, que é do Ulisses Souza. É um poema de 2009, eu vou ler aqui para vocês. Uma poesia que pega ônibus e uma janela, poesia que mergulha embaixo do torniquete. Pula a borboleta e pega a traseira por falta de transporte. Uma poesia que bate atabaque e come pão, que toma a benção, uma poesia de pés no chão. Então é isso que nós precisamos, de pés no chão, entender essas relações, entender as questões etnorraciais e lutar contra o racismo. Ser antirracista hoje é extremamente necessário, mas não só como status, é com práticas, é com luta, é com resultados. Só falar que é antirracista é muito fácil. Só falar que não sou racista é muito fácil. Mas são as práticas, é a luta, são os resultados que dizem, que demonstram, que fazem toda a diferença. Quero agradecer mais uma vez o Sesc Ceará pela oportunidade de falar sobre o assunto. Poderia falar em várias horas, mas eu tinha um tempo curto para falar sobre. Agradeço pelo convite. Chamem pessoas pretas para falarem sobre vários outros assuntos, não só sobre as questões etnorraciais. E agradeço muito o espaço, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então, espero que todos entendam essa relação, que a luta é de todos e ser antirracista é extremamente necessário na sociedade brasileira.
Um abraço a todos.